Amém. Graça e paz, meus irmãos. Vamos voltar à epístola de Paulo a Timóteo, nossa parte final do capítulo 6, ou uma boa parte do capítulo 6. Estamos no penúltimo sermão, da primeira epístola de Paulo a Timóteo. Eu gostaria de convidar vocês a lerem comigo do verso 6 em diante, até o verso de número 16, mas nossa exposição será somente do verso 11 ao verso número 16, uma vez que vocês ouviram a exposição do 6 ao 10 na manhã de hoje. Mas, para contextualizá-lo, vamos ler do verso 6 até o verso 16, o penúltimo sermão em 1 Timóteo. Vamos lá? Ouça o que diz o Senhor. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes, mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso, siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu exorto você a guardar este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, no tempo certo, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a que ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Senhor, mais uma vez nos encontramos diante da Tua presença e clamamos, Senhor, que o Senhor bondosamente e soberanamente venha falar aos nossos corações. E claro, Senhor, falar aos nossos corações e também fazer, ó Deus, com que nossos corações se curvem à Tua verdade, para que venhamos a combater o bom combate, para que venhamos a perseverar, Senhor, a trilhar esse caminho, um caminho que um dia findará, para começarmos uma nova jornada, uma jornada eterna com o Senhor. Então, que a Tua palavra, ela nos fortaleça, poderosamente possa falar aos nossos corações, em nome de Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Nós temos visto nestes últimos trechos da epístola de Paulo uma série de advertências, contra os falsos mestres. Vocês estão vendo que Paulo, desde o versículo 3, que ele vem tratando sobre, mais uma vez, os falsos mestres dentro da igreja de Éfeso. Se não bastasse o espírito de apostasia que Paulo já havia tratado no capítulo 4, ele já havia pontuado que o espírito de apostasia dominava, controlava, conduzia esses homens, neles residia. Seus frutos denunciavam, como Paulo mostrou, impiedade, arrogância, ignorância. Mas ainda que tudo isso fosse já destruidor, o apóstolo denuncia que, movidos pela ganância, pela avareza, eles estavam transformando a piedade numa fonte de lucro.
Eles não estavam preocupados com verdade, com mentira, eles não estavam preocupados com nada. Eles só queriam, eles objetivavam simplesmente adquirir riquezas. Eles eram avarentos, como Paulo demonstrou. E nós vimos que a avareza é uma questão muito séria. Paulo reserva um tempo da sua escrita para tratar sobre o tema, mostrando a seriedade do assunto. Não só isso, porque da perspectiva divina, esse é de fato um assunto sério. Tanto é que Deus reservou nos seus mandamentos um mandamento para tratar sobre a cobiça. E Paulo tratou desse pecado, mostrando, revelando um antídoto: contentamento. Quer fugir da avareza? Paulo diz: viva contente com a providência divina. Viva contente com aquilo que Deus lhe concede. E assim você será protegido da avareza. Estar contente diante de Deus sara, controla, limita, muitas vezes, nossos desejos desordenados. Pacifica a guerra que se trava em nossos corações, nos trazendo conforto diante da simplicidade da existência. Sintam-se contentes com o que vocês comem, o que vocês bebem, o que vocês vestem. Porque a maior riqueza que nós temos, Paulo deixa claro, ela está reservada numa mansão celeste. E é nessa perspectiva que, quando Paulo orienta Timóteo e também a igreja, é nessa perspectiva que tanto a igreja como Timóteo deveriam viver. Paulo está orientando a igreja para mostrar que assim eles devem conduzir a vida, nessa perspectiva de contentamento, divergente desse coração avarento. Por quê, irmãos? Porque Paulo vem deixando claro que a avareza, ela assedia qualquer um, seja você pobre, seja você rico. Se você for avarento, você sempre vai querer mais dinheiro. Isso influencia membro comum da igreja, isso influencia líder eclesiástico. O descontentamento é uma praga que atinge todo mundo, que, se não remediada, se espalhará, dominará o solo do nosso coração. Pode ser quem for, uma vez dominado pela avareza, ele vai seguir o caminho de outros pecados. Consequentemente, nós vamos viver com os olhos fixos aqui, porque essa é uma perspectiva do descontente. Ele perdeu a visão da eternidade e prendeu-se à materialidade. Então ele viverá condicionado nessa perspectiva. Ele viverá condicionado nessa realidade. O coração dele será atraído somente, unicamente para as coisas que aqui nesta vida estão presentes. E Timóteo, como pastor, um jovem pastor, ele deveria caminhar longe dessa influência negativa dos falsos mestres, pois Paulo vai lembrar a Timóteo: Timóteo, existe um destino muito maior, existe algo muito maior que você não pode esquecer. Então, esse texto que nós lemos, em tom de despedida, Paulo dirige um apelo direto ao próprio Timóteo, para que o jovem pastor seja orientado em sua conduta numa perspectiva divina. Se a perspectiva dele é celestial, ele deve viver diferentemente daqueles mestres que estavam minando a vida da igreja. Assim, Paulo vai listar uma série de princípios que conduzirão o jovem no caminho certo, livrando, irmãos, não somente do pecado da avareza, mas também de tantos outros pecados dos mestres do engano.
Logo, o texto de hoje, ele exorta Timóteo, diante de tudo que ele tem ouvido, diante de todas as orientações, diante de todas as exortações, diante de tantos imperativos, Paulo está nesse trecho, exortando Timóteo a viver o Evangelho e se manter firme até o dia de Cristo. Claro, irmãos, mais uma vez, os princípios aqui apresentados, eles não somente falaram a Timóteo, falaram à igreja de Éfeso, mas nos fala perfeitamente. Então, ouçamos o que o Espírito diz às igrejas através do apóstolo Paulo na sua exortação a Timóteo para que ele viva o Evangelho e siga firme até a volta de Cristo. Curiosamente, irmãos, veja que Paulo começa sua exortação da seguinte forma, observe: mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso, siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Note que o apóstolo não o chama pelo nome, mas ele começa empregando o título de homem de Deus. Isso não é algo estranho nas Escrituras. Esse título não é estranho nas narrativas bíblicas. No Antigo Testamento, por exemplo, os líderes de Israel, eles eram tratados dessa forma. Por exemplo, Moisés é chamado de homem de Deus. O Samuel também é chamado, Davi, Elias, Eliseu. São pequenos exemplos de homens que eram conhecidos por serem homens de Deus. Então Paulo, ele não insere esse título por acaso. Esse título não cai de paraquedas dentro da estrutura do texto. Não é por acaso que Timóteo assim está sendo chamado. John Stott comenta que, como homem de Deus, Timóteo, ele está sendo, ao ser chamado por Paulo de homem de Deus, Timóteo está sendo propositadamente contrastado com os falsos mestres que, sendo orgulhosos, briguentos e cheios de cobiça, são homens do mundo do que de Deus. John Kelly também comenta o texto e diz que o título homem de Deus conota o serviço a Deus, alguém que serve a Deus, que representa a Deus, que fala em seu nome e é admiravelmente apropriado a alguém que é um pastor. Do mesmo jeito, Matthew Henry, o puritano, afirma que os ministros são homens de Deus e devem conduzir de acordo com todas as verdades do Senhor. Eles são homens para Deus, devotados à sua honra, mas imediatamente. Então, irmãos, quando Paulo o chama dessa forma, tem a intenção de distingui-lo dos falsos mestres, os falsos mestres que estavam atuando no seio da igreja. Por isso, Paulo começa a chamar a atenção para que Timóteo ele vivesse de forma contrária. Observe que Paulo diz: mas você, homem de Deus, fuja. Observe, fuja, ou seja, resista, não siga o caminho deles, a impiedade deles. Um homem de Deus, ele não pode seguir a rota, o caminho dos falsos mestres. Ele deve, Paulo está dizendo, fugir destas coisas. Não copie isso, não siga isso. Eles não são modelos. Não entre no caminho da impiedade deles. Vá por outro caminho. Isto, lógico, em contexto direto. Paulo acabara de falar sobre o amor ao dinheiro, mas também nós devemos entender que não só o amor ao dinheiro, os males que provêm do amor ao dinheiro, mas, sem dúvida,
todo o caminho falso e desastroso que os falsos mestres encorajam. Vocês devem recordar que Paulo, quando trata sobre os falsos mestres, Paulo fala sobre as conversas, o discurso, o conteúdo, e Paulo disse: fuja dessas conversas de velhas caducas, não siga esses caminhos, não siga essas discussões. Ou seja, Timóteo, ele não deve copiar o modelo, não deve seguir o modelo desses falsos mestres presentes na igreja de Éfeso. Por outro lado, irmãos, observem, se você tem acompanhado nossa doutrina, caso contrário, se você não tem vindo nas terças-feiras, lembre-se da escola bíblica dominical, uma unha cravada, uma coisa ou outra. Se você está vindo, você deve lembrar que na última terça nós falamos sobre um princípio importante do caráter piedoso. O desenvolvimento do caráter piedoso implica, ao mesmo tempo, o despojar e o revestir de traços de caráter. Paulo, por exemplo, tratou sobre isso na epístola dele à igreja de Éfeso, sobre esse princípio. Eu quero que você rapidamente abra na igreja de Éfeso. Fica no Novo Testamento, tá? Volte só um pouquinho. Está bem pertinho, está ficando quente. Mais um pouquinho, está esquentando. Chegou. Epístola de Paulo à igreja de Éfeso. Crianças, ajude aí os seus pais que estão com dificuldade, Bíblia nova. Dê uma orientação aí a eles. Efésios capítulo 4. Veja o verso número 28. Verso 28. Veja o que é que diz Paulo instruindo a igreja sobre a santidade. Veja o despisse e o revestisse, e o vestisse de novo caráter. Aquele que roubava, verso 28, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Verso 29, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja ou torpe, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graças aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, veja, pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Verso 3, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionados entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Até aqui. Observe que Paulo ele está falando à igreja de Éfeso, dizendo que nós devemos, a igreja deveria despojar-se, por exemplo, da mentira e revestir-se da verdade. Devemos nos despojar do furtar, e Paulo diz, mas revista-se de generosidade. A língua torpe, Paulo está dizendo, deve ser substituída por uma palavra útil, que edifica os outros. Paulo diz, a amargura, a cólera, a ira, a difamação devem ser substituídas por benignidade, compaixão e perdão. Enfim, os antigos traços devem dar lugar
a novos traços da piedade. Nota-se, irmãos, aqui o mesmo princípio quando Paulo está instruindo Timóteo nessa parte do texto. Porque Paulo diz, fuja, mas ele não diz somente fuja, mas ele diz, fuja, siga. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Não era simplesmente uma fuga, mas era uma fuga em perseguição de características piedosas. Óbvio que essa lista ela não esgota o padrão ético, não contempla todo o padrão ético de Deus. Na verdade, ela está sendo sabiamente, divinamente escolhida para contrastar o homem de Deus com os falsos mestres. Veja como isso fica claro quando nós analisamos cada traço a ser seguido. Podemos inferir isso de cada termo aqui apresentado por Paulo, porque cada termo apresenta uma conotação que entra em contraste com os frutos descritos por Paulo dos falsos mestres. Primeiro, os falsos mestres eram ímpios, arrogantes e avarentos. Um avarento não se preocupa com o outro, mas com o seu próprio bolso. Timóteo deveria ser justiça. Palavra essa que aponta para uma conduta que é totalmente certa, totalmente correta, justa e denota um relacionamento correto com todos. Significa que Timóteo deveria agir honestamente, cumprir com a responsabilidade dele, com a igreja, com o trabalho, enfim, em toda parte ele deveria demonstrar integridade. Em segundo lugar, Paulo diz, siga a piedade. Os falsos mestres eram ímpios, e isso implica dizer uma pessoa ímpia é alguém que está vivendo em desconformidade com a verdade. Ao contrário do ímpio, ao contrário dos falsos mestres, Timóteo deveria ser piedoso, alguém devoto, dedicado de coração ao Senhor. Isto é, juntando esses dois termos, o que Paulo está dizendo é, ele não deveria ter uma conduta correta somente diante dos homens, ele deveria também ter uma atitude correta, uma vida que agrada a Deus. Agora, imaginem os falsos mestres pregando o erro, brigando, caluniando, dividindo a igreja em pedaços. Paulo contrasta isso com uma postura de fé, amor, perseverança e mansidão. Ao contrário dos falsos mestres, que tinham os seus falsos ensinos, Timóteo deveria ser um defensor da fé. Lembre-se de exposições anteriores que nós falamos que esse termo ele é sinônimo de doutrina. Timóteo deveria ser um defensor da doutrina, ele deveria seguir a verdade, ele deveria pregar a verdade, amar a verdade. Paulo também diz, siga o amor, isto é, o amor é aquilo que nos leva a se doar ao próximo, objetivando o bem dele. Então, defender a verdade não com o objetivo de lucrar, de explorar os outros. Ele deveria edificar os outros, independente dos recursos financeiros. Perseverante, claro, tem a ver com a paciência em circunstâncias difíceis. O pastoreamento, defender a verdade, viver a piedade, num contexto de corrupção, de declínio moral dos falsos mestres, dos falsos ensinos, Paulo diz, persevere. Por quê?
porque os falsos mestres já abandonaram a fé, como ele disse, por exemplo, seguindo a riqueza. Paulo diz: seja manso. A mansidão aqui é: seja paciente com as dificuldades. Observe, em resumo, um homem de Deus segue firme, mesmo diante de situações e pessoas difíceis. Então, juntando todo, o que Paulo está dizendo é: fuja deles. Agora, Timóteo, viva diferente deles. Não siga os passos deles. Lembro que quando aqui cheguei, fui orientado a imitar o modelo de certo pastor dessa cidade. Nem sabia que se tratava de uma das pessoas mais esdrúxula, imbecil, imoral e de tantos outros adjetivos negativos. Mas minha resposta foi simples: estou aqui para pastorear nos moldes de Cristo, não nos moldes humanos. Há uma tendência, irmãos, há uma tendência na igreja de se distanciar do modelo do Evangelho. Timóteo poderia cair nessa tentação. Timóteo poderia ser seduzido. Timóteo poderia adentrar, ver que, em algum sentido, poderia parecer louvável copiar aqueles homens que estavam infiltrados dentro da igreja. Ele poderia cair nessa tentação, principalmente porque, se você observar, Paulo fala na avareza. Paulo exorta Timóteo para que ele não copie o comportamento dos falsos mestres, inclusive na avareza, e vai voltar a falar sobre riqueza na próxima perícope, principalmente na questão da avareza. Mas o que nós acabamos de ver? Pastor não foi chamado para imitar pastor. Líder de igreja não foi chamado para imitar outro líder. Principalmente hereges. Principalmente aqueles que não têm nenhum tipo de compromisso com a verdade. Paulo deixa claro que um homem de Deus, ele não se conforma com esses homens. Um homem de Deus, ele anda conforme Deus ordena. E isso nos deve fazer pensar sobre muitas coisas. Porque, imaginem, irmãos, contextualizando, será que, diante do crescimento de tantos falsos mestres dentro da igreja de Éfeso, será que Timóteo não estava sendo pressionado a seguir os modelos, as regras, imitar o discurso, seguir o mesmo caminho? Um homem de Deus, ele não foi chamado para seguir outros homens, ele foi chamado para seguir o que Deus ordena. E isso deve fazer com que a gente pense sobre muitas coisas. Por exemplo, o pastor não foi chamado para copiar o culto da moda. O pastor não foi chamado para copiar aquilo que outras igrejas fazem. O pastor não foi chamado para copiar aquilo que outros pastores fazem. Ele pode ser um medalhão, ele pode ser estrela, ele não é a minha referência doutrinária. Posso até admirá-lo, mas o Senhor chama o homem de Deus para fazer a vontade de Deus. Então o ministro, ele não vai seguir aquilo que está na moda. Sua obrigação é cultuar a Deus conforme Deus ordena em sua palavra. Em outras palavras, ele não deve fazer aquilo que os outros fazem, mas ele deve fazer aquilo que o Senhor exige. Timóteo, fuja destes homens, não copie o que esses homens fazem. Um homem de Deus difere da moda, das multidões, daquilo que acontece muitas vezes e é visto como nada demais. Mas isso não é questão somente direcionada ao pastor, que Paulo também está escrevendo a carta para que a carta seja lida e usada para instruir a igreja de Éfeso. Viver uma vida distinta daqueles pervertidos
é uma exigência divina para todos. Isso é relevante. Isso é relevante. Pois moldamos muitas vezes nossas ações com base daquilo que os outros fazem. Nós começamos a modelar, a moldar, a estruturar as nossas ações com base naquilo que os outros fazem. Inclusive, tratamos como normativo aquilo que os outros pecaminosamente praticam. Vou dar um exemplo. Dia do Senhor. Quantas igrejas já não abandonaram o domingo? Quantos crentes não estão desprezando o dia da feira da alma? Isso é normal hoje em muito lugar. Muitos seguem esse ritmo. Muitos abandonaram o culto. A maioria tem negligenciado o culto, abandonado o culto dominical, o dia do Senhor. Mas o cristão deve perguntar: o normal, o normativo é aceitável a Deus? Aquilo que as pessoas estão praticando, aquilo que a multidão vem praticando, é aceitável diante de Deus? Então me pergunto, eu faço porque Deus ordena ou sigo a moda da massa? Eu estou fazendo porque Deus imperativamente me ordena ou porque está todo mundo fazendo? Isso envolve, irmãos, tantas outras coisas. Mas ficou claro aqui que se eu, você, nós quisermos ser homens de Deus, se vocês quiserem ser mulheres de Deus, devem andar conforme o Senhor ordena. Como diz o puritano Matthew Henry, não é para o homem suficiente, ou não é suficiente para um homem de Deus fugir destas coisas. Ele deve seguir aquilo que é contrário a elas. Ele deve seguir aquilo que é contrário a elas. Mas isso, irmãos, não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Neopuritano, radical, fundamentalista. E os inimigos, eles surgem dentro da própria igreja. Porque andar diante de Deus exige de nossa parte lidar com inimigos dentro e fora da igreja. Ou você acha que todo mundo que está aqui é crente? Ou você acha que se o pastor disser assim, soltem a franga, imagina a bagunça que vai ser. Porque tem gente que suporta, que ele anda conforme a massa. Mas se ele botar para fora o coração, o culto vira o programa de Silvio Santos. Então, existem inimigos fora e dentro da igreja. Existe essa inimizade dentro e fora da igreja. E Paulo deve enfrentar esses inimigos. Paulo deve enfrentar esses adversários. Agora, Paulo tem a consciência que isso é desgastante, isso pode minar as forças de Timóteo, isso pode desmotivar Timóteo, isso pode fazer com que Timóteo ande no ritmo da moda. Por isso, o que Paulo vem em seguida é um estímulo santo a Timóteo. Veja o verso de número 12. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Irmãos, a imagem aqui é intensa e traz à mente um quadro de alguma competição, de luta livre ou de algum outro esporte. Paulo está exortando a Timóteo: combater o bom combate da fé. A linguagem de Paulo chama Timóteo
a guerrear, uma guerra pessoal contra o mal, a qual todo o cristão é conclamado. E quando isso finda nesta vida, nunca. O verbo usado por Paulo, o imperativo aqui está deliberadamente no tempo presente, o que indica que a luta será um processo contínuo, denotando assim que o cristianismo, quando nós abraçamos o cristianismo, quando nós abraçamos uma fé genuína, quando nós abraçamos a piedade, quando nós abraçamos a verdade com contentamento, somos inseridos numa arena, numa luta árdua, para nos mantermos piedosamente diante do Senhor. Há uma luta, há uma batalha para não copiarmos o modelo da massa. Talvez o motivo de alguns não estarem em atrito com o mundo seja justamente a forma mundana como vivem. Ora, pensem, o diabo não milita contra os seus soldados. Ele é adversário do reino celestial, não do seu exército infernal. Ele não milita contra o seu exército, ele milita contra os soldados do reino celestial. Olha então, como você vive. Se o seu cristianismo não causa conflitos na sua família, entre os seus amigos, significa dizer que provavelmente você não tem Cristo. Porque um cristão que não vive em guerra é estranho para as Escrituras. Mas, se sua vida vive em guerra com o mundo, esse é um bom sinal. Matthew Henry continua a citá-lo, diz que esses que irão para o céu devem continuar a militar até lá. Deve haver um combate contra a corrupção e as tentações e a oposição dos poderes das trevas. Isto é, membros do reino celestial estão em pé de guerra e devem continuar assim, em clara oposição ao inferno. Mas preste atenção, irmãos, que Paulo está implicitamente colocando uma questão aqui muito importante, porque essa luta, ela não é somente uma luta em palavras, porque veja que Paulo, ele vai chamar a atenção para uma luta que é não somente verbalizada, no campo das ideias, da argumentação, mas é também um campo de ação piedosa. A Bíblia, ela une duas coisas que nunca podem ser separadas. O versículo 12 do texto em questão, ele está falando sobre doutrina. Combata o bom combate da fé, sobre aquilo que é doutrinariamente e que representa a nossa fé. Enquanto, veja, o verso 11 fala daquilo que trata a vida cristã. Observe, o verso 12 diz: combata o bom combate da fé, e o verso 11 está tratando da vida cristã. Paulo, quando no capítulo 4 orienta Timóteo, lembra o que ele diz no verso 16? Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Vida, doutrina, é como pão e manteiga, café e leite, não se pode um sem o outro. Doutrina sem vida é ortodoxia morta. Doutrina sem vida é ortodoxia morta. Vida sem doutrina é fé irresponsável, é misticismo. Então, o que Paulo está mostrando aqui é que é um combate não somente no campo das ideias, mas também com ações piedosas. O crente, ele vai combater o bom combate, ele vai lutar o bom combate,
não só proclamando a verdade, mas vivendo a verdade. Viver como o Senhor ordena é travar uma guerra contra a ética do mundo. Paulo está chamando Timóteo a viver, a combater a fé, a viver contrário aos falsos mestres, a combater os falsos mestres, o falso ensino. Ou seja, a vida de Timóteo, a teologia de Timóteo deve ser um ataque a tudo aquilo que é contrário à verdade. Claro, irmãos, que Paulo evidentemente sabe que lutar nunca é prazeroso, cansa, desgasta, é muito cansativo viver a verdade no mundo corrompido, é muito cansativo proclamar a verdade e defender a verdade no mundo evangelical e corrompido, cheio de hereges por todos os cantos, onde as pessoas são assediadas, envolvidas por todos os lados, por todos os tipos de discursos. Cansa, desgasta, desmotiva. Mas Paulo, ele está numa boa causa, ou a revelar uma boa causa a Timóteo. E o cristão, ele tem uma boa causa para continuar o bom combate, a honra e a glória de Deus reveladas na verdade de Jesus Cristo. Irmãos, alguns chegam a dizer assim: escolha as suas batalhas. E nós temos a tendência de escolher de fato aquelas que trazem menos danos, procuramos os caminhos mais fáceis. Mas, quando nós olhamos aqui, Paulo não dá esse conselho a Timóteo. Paulo não diz: procure o caminho mais fácil, abandone a igreja, rompa os laços pastorais com a igreja, vou reunir o presbitério em Jerusalém e vou designar você para uma outra igreja, vou designar você para uma outra região. Primeiro, Paulo está dizendo: as linhas estão traçadas, Timóteo, combata o bom combate. Nós temos que militar contra aquilo que é maligno, seja na proclamação da verdade e também vivendo a verdade. Mas veja que Paulo dá um conforto a Timóteo interessantíssimo. Se a linha já está traçada, o destino também. Porque imediatamente Paulo passa a visualizar não mais a luta, mas ele passa a visualizar o final da luta. Paulo diz: toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado. Paulo não está somente chamando Timóteo para a batalha, exortando Timóteo a batalhar, mas também está visualizando o final desta batalha. Toma posse da vida eterna. Irmãos, nós sabemos bem que Timóteo recebeu a promessa de vida eterna gratuitamente quando creu em Cristo pela fé, e a Bíblia diz que todo cristão recebe esse favor quando encontra Cristo pela fé. Mas a pergunta que nós devemos fazer ao texto é: em que sentido Timóteo deveria tomar posse da vida eterna se Timóteo já era um eleito? Paulo está mostrando que Timóteo ele precisava se apropriar dela, no sentido de que ele deveria depender dela para tudo o que ele considerasse valioso. Também, irmãos, entenda que Paulo está implicitamente, óbvio, mostrando que a vida eterna é tanto agora quanto uma realidade a ser desfrutada no futuro. É o que nós chamamos na teologia de o já e o ainda não. Então, a vida eterna é tanto uma posse atual quanto uma esperança futura.
Matthew Henry, também comentando, diz: a vida eterna é a coroa proposta para nós, para o nosso encorajamento na guerra e para militar a boa milícia da fé, a boa batalha espiritual. Veja, irmãos, o que é que Paulo então está dizendo aqui diante desses comentários? Paulo volta a falar do mesmo ponto que tratou anteriormente. A luta contra o mal, ela vai existir, mas eu devo perseverar, continuar lutando, porque eu estou na expectativa de uma esperança futura. Então, se eu não tenho uma motivação nos homens, se eu não tenho uma motivação na igreja, se eu não tenho uma motivação salarial, se eu não tenho uma motivação da massa, ainda que tudo me desmotive, Paulo está motivando Timóteo na expectativa de uma vida eterna. Timóteo, combata o bom combate, porque o resultado será a vida eterna. O que vem é a vida eterna. Continue brigando, lutando, vivendo, defendendo a fé, vivendo com piedade, porque o final será a vida eterna. E aí, irmãos, alguns talvez não combatam mais o bom combate, justamente porque falta a perspectiva eterna. Assim como um avarento perde uma perspectiva eterna, assim como um avarento, ele perde a noção de eternidade quando se prende a essa existência. Uma pessoa que não visualiza a eternidade, não tem perspectiva eterna, ele nunca entrará em conflito com aqueles que vivem em oposição à verdade. Como ele não vive a expectativa de eternidade, ele nunca entrará em conflitos com aqueles que vivem de forma ímpia. Sabe por quê? Porque ele não vai entrar em conflito com os seus companheiros de eternidade. Ele não vai entrar em conflito com aqueles que irão passar a eternidade com ele no inferno. Por isso que eles não militam contra aqueles que são contrários ao reino de Deus. Paulo diz: Timóteo, combata o bom combate, porque a vitória é certa, a eternidade é certa. É melhor, infelizmente para muitos, conflitos com Deus do que com os habitantes de Sodoma e Gomorra. Mas Paulo está mostrando para Timóteo, para mim, para você, para o cristão, essa é uma grande motivação, uma motivação santa. Eu devo viver a verdade, eu devo andar na piedade, ainda que a massa esteja andando o contrário, eu devo viver piedosamente, eu devo combater o bom combate, eu devo defender a verdade, porque no final o meu lucro está garantido, é a vida eterna. E a certeza é tanta que Paulo diz: toma posse, Timóteo, porque isso é um cristão que vive piedosamente contra o mundo, um cristão que vive de forma santa, que não anda nos moldes do evangelicalismo, que não copia o que as igrejas mundanas fazem. É alguém santo. Se é uma irmã, ela não vai para a praia de biquíni de fio dental, porque a maioria das irmãs estão indo. Ela vai de forma santa. Os homens não copiam a moda dos homens, andam de forma santa. Ou seja, um homem piedoso, ele vive em contraste com o mundo. Um homem firme, teologicamente, ele vive a combater o erro, a lutar contra o erro. Ele se levanta contra tudo aquilo que não é evangelho.
Paulo está dizendo, isso é um crente, toma posse da vida eterna. O resultado disso é a vida eterna. Essa é uma grande motivação. A motivação dos céus nos fortalece e nos agiganta diante das batalhas. Papai Calvino, ele diz assim: pois, se os soldados terrenos, veja, prestem atenção, se os soldados terrenos, aqueles que militam em guerras, que estão agora em confronto, por exemplo, Israel com Hamas, pois, se os soldados terrenos não hesitam em combater quando a vitória é incerta, veja, quantos homens erguem-se para defender uma causa e eles não têm a certeza da vitória, mas eles se levantam e vão a lutar por essa causa. E Calvino ainda diz, além disso, de a vitória ser também incerta, correm o risco de perder a vida. Além da vitória ser incerta, a vida deles pode ser ceifada a qualquer momento em campo de batalha. Então ele diz ao cristão, quanto mais bravamente devemos nós lutar sob o comando e a bandeira de Cristo, onde podemos alimentar de antemão a certeza da vitória, especialmente quando sabemos que há um galardão à nossa espera, o qual está muito acima dos galardões geralmente conferidos pelos comandantes a seus homens. Quantas honras, homens que voltam de suas batalhas, quantas honras, quantos discursos, quantas placas. Calvino diz, a nossa glória é tão eterna que nenhuma glória, nenhuma honra humana se compara à honra da vida eterna. Ele diz, uma gloriosa imortalidade e a bem-aventurança celestial. Então ele complementa, seria indigno se, com uma esperança dessa natureza diante de nós, ainda esmorecêssemos ou caíssemos pela exaustão. E é isso precisamente que o apóstolo continua dizendo. Existe uma recompensa, uma vitória certa, toma posse da vida eterna. Mas veja que Paulo está dando uma injeção, não dessas que enche o peito do cara, mas é uma injeção de motivação. Veja que Paulo complementa no verso de número 12, porque ele diz assim, toma posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Veja, Paulo está dizendo, você declarou publicamente sua fé em Cristo. Paulo chama a confissão pública de Timóteo. Paulo apelou aqui de forma santa ao senso de honra de Timóteo. Ele está dizendo, Timóteo, você tem a vida eterna, se aproprie da vida eterna e não se esqueça, você fez uma confissão pública e você deve cumprir isso, segui-lo até a morte. O que Paulo está dizendo é que o que se espera de Timóteo, o que se espera de mim, de você, é que nós não decepcionemos o Senhor. Nós, quando fomos convertidos, nós nos alistamos nesse exército para viver piedosamente e para defender a verdade. Então Paulo está enquadrando Timóteo novamente, dizendo, lembre-se do seu
juramento. Não decepcione o Senhor que lhe salvou. Irmãos, veja, toma posse da vida eterna, lembre-se do seu juramento. Poderíamos encerrar o sermão e estarmos satisfeitos com a argumentação de Paulo, mas Paulo dá a ele uma incumbência ainda mais solene. Veja o verso 13 e 14. Diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu exorto você a guardar este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, irmãos, até aqui esses 2 versos para nós entendermos que Paulo está exortando Timóteo. É uma ordem, Timóteo, que eu estou lhe dando. Eu estou lhe ordenando isso, Timóteo. Eu estou lhe entregando uma mensagem autoritativa. E aí, irmãos, ele apresenta 2 razões porque Timóteo deveria corresponder ao que ele estava dizendo. Porque ele deveria tomar posse da vida eterna, porque ele deveria considerar o seu testemunho diante dos outros. Paulo diz, primeiro, não deve temer por sua vida, porque a ordem é dada e recebida na presença de Deus, que é o doador e preservador da vida, o Deus que gera a vida. Veja, diante de Deus que preserva a vida. Segundo, Paulo diz, deve lembrar do que Cristo Jesus fez quando estava testificando perante um inimigo de verdade, perante Pôncio Pilatos. Ele estava firme e dando testemunho dele com palavra e ato. Fez assim uma bela confissão, demonstrando por si só, como diz Hebreus, que ele era a testemunha fiel. Primeiro, Deus é o Deus da vida, e segundo, veja o testemunho de Cristo diante de um processo de julgamento que iria lhe levar à condenação. Daí que Timóteo guarde, Paulo está dizendo, isto é, vigie, proteja, preserve sua comissão. Essa comissão, preceito, mandamento compreende tudo o que foi ordenado com relação ao ministério do Evangelho e o governo da igreja. Ele deve cuidar disso, ou seja irrepreensível, Timóteo, diante disso. Irmãos, por que isso é importante? Um mandamento semelhante vem a todos os que já receberam uma responsabilidade semelhante. Cada um deve guardar sua comissão sem mácula, irrepreensível, até o dia de sua morte. Ou se a volta de Cristo acontecer antes, como Paulo diz, Paulo vai falar sobre a vinda de Cristo. Ele não sabe a data, ele não sabe quando vai ocorrer, mas ela vai existir. E nós devemos continuar perseverantes na expectativa de sua vinda. Observe, irmãos, que Paulo ele usa esses termos para mostrar até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. É como Calvino disse, isso dá coragem a Timóteo e para todo soldado da cruz. Portanto, sempre que o nosso coração titubear, que lembremos imediatamente de buscar força na morte de Cristo. Seria muita covardia abandonar um líder que vai à nossa frente para nos mostrar o caminho. E aí Paulo começa a tratar sobre a vinda, e ele vai dizer por que essa expectativa é importante, porque ela nos livra finalmente dessa batalha. Veja o verso 15 e o verso 16.
o qual no tempo certo há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver, a Ele honra e poder eterno. Amém. Veja, Timóteo deve continuar a lutar até o fim. É como se Paulo estivesse dizendo: Timóteo, os reforços estão chegando, a ajuda está a caminho. Obedeça às regras, siga firme até a manifestação de nosso Senhor, o qual em épocas determinadas chegará. É interessante, irmãos, porque Paulo não ousa, como falamos, dizer ele voltará a tal data. Mas, mesmo sem saber a data que ele voltará, ele declara certo: prossiga lutando, porque o rei voltará para pôr um fim nesse combate. Calvino diz: pois se soldados terrenos não hesitam em lutar diante de resultado incerto e risco de morte, quanto mais corajosamente devemos lutar sob a orientação e o estandarte de Cristo, em quem temos a certeza antecipada da vitória. A volta de Cristo é a certeza dessa vitória. Por isso que ele encerra o seu argumento com um breve cântico de vitória: bendito é o único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. A doxologia final de Paulo exalta a transcendência divina. Pense comigo: Deus é imortal. Qual ser é imortal? Todos aqueles que são imortais por comunicação. Deus é imortal porque é a essência de sua natureza. Deus é invisível, diz Paulo. Ele habita em luz inacessível. Nenhum homem viu, nem jamais vai ver. O brilho de Deus é ofuscante porque emana a sua glória. No entanto, apesar dele tanto brilhar em sua glória, Paulo diz: ele é invisível. Deus deve ser louvado pela sua invisibilidade de essência. E aí Paulo diz: ele é invencível, imortal, invisível, totalmente inacessível. Este é um grande comandante. O que poderíamos fazer se não confiar nele, servi-lo e adorá-lo? Se a invencibilidade, a imortalidade e a invisibilidade pertencem a ele, então todo louvor e toda adoração também pertencem a ele honra e poder eterno. Amém. Veja, Paulo instrui o jovem pastor a combater o bom combate. Timóteo, fuja, não copie os modelos, não copie os falsos mestres, ande contrário aos falsos mestres. Que sua vida seja diferente, Timóteo. Timóteo, combata o bom combate, defenda a verdade, proclame a verdade, lute contra o erro. Eu sei, Timóteo, que isso pode te desgastar, mas toma posse da vitória. Toma posse da vitória. Lembra disso, que essa vitória é certa. Continua firme, perseverando, vive na piedade, vive a verdade, defende a verdade, que a vitória é certa. E lembre-se, Timóteo, você jurou isso diante de todas as testemunhas. Você deu uma profissão pública, dizendo que ia servir a Cristo. Então, sirva até o fim.
E eu te exorto, Timóteo, e eu te exorto, diante de Cristo, diante de Deus, que um dia essa batalha acabará. Por quê? Porque Jesus vai voltar com poder e glória. Ele vai pôr um fim em todas as nossas batalhas. Por isso, Timóteo, continue. Você, nós, igreja, somos os únicos que temos a certeza da vitória, que temos um rei vitorioso, poderoso e que vai pôr um fim às nossas lutas. Continue, Timóteo. O problema, irmãos, é que nós às vezes queremos viver a vida cristã com motivações que as Escrituras não nos dão. Nós queremos viver a fé cristã porque os outros vivem a nos honrar. Queremos viver a fé cristã porque os outros vivem a reconhecer o nosso valor, porque alguns batem nas nossas costas e dizem como você é bom, você é o melhor, você prega bem, você é a melhor professora. Às vezes nós motivamos as nossas batalhas diárias neste mundo cheio de ideologia contrária a Deus, por causa dos nossos salários, por causa dos nossos empregos. Nós nos baseamos em tantas coisas. Paulo está dizendo a maior motivação do cristão para continuar vivendo a piedade é que o Senhor nos garante a vitória e vai pôr um fim às nossas lutas. É difícil, porque o mundo muitas vezes nos sufoca a vivermos um modelo. Entendam, irmãos, a coisa mais difícil hoje é viver a verdade e defender a verdade, porque o mundo está corrompido e a igreja evangélica também. Se você quiser ser santo nesse mundo, você vai entrar em confronto até com aqueles que dizem ser irmãos. Se você quiser defender a verdade, você vai entrar em conflito com aqueles que dizem ser irmãos. Porque o nosso mundo abandonou uma ética cristã e abandonou a verdade. E isso muitas vezes nos sufoca. E isso muitas vezes nos impulsiona a querer andar no ritmo da massa. Paulo está dizendo a Timóteo: continue combatendo o bom combate e tome posse da vitória, porque a vitória é certa. Isso nos faz pensar, irmãos, a viver o Evangelho e se manter firmes até o dia de Cristo. Timóteo ouviu de Paulo: viva o Evangelho e persevere até o dia de Cristo. Paulo está nos estimulando a viver uma vida cristã, a combater o bom combate, nos prometendo, nos mostrando que nós estamos certos de uma vitória. Que você possa combater o bom combate, porque a vitória é certa.